Bom dia, eu sou Geraldo Freitas, quero compartilhar nessa manhã a palavra de Deus que é viva e eficaz, que penetra na alma e no espírito. Que essa reflexão com o tema Um Grande Conquistador venha penetrar no teu espírito, na tua alma. Se você estiver ouvindo esse áudio, seja ministrado agora. Se você estiver com a mente confusa, seja liberto agora. E que o Espírito Santo traga paz ao teu coração. Em Josué, capítulo 1, Deus fala a Josué e anima. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado, como eu disse a Moisés. Aqui no 5, versículo 5. Ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. No 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para ter o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. E no versículo 8, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. E no versículo 9, não te mandei eu, esforça e tem bom ânimo. Não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, aqui em Josué capítulo 1, se você for meditar, Deus fala com Josué e anima Josué. E Deus começa a dizer para Josué que para ele se esforçar, para ele meditar na lei do Senhor. Deus manda dizer para ele que o Senhor é contigo, Josué. Então Deus está te dizendo nessa manhã, Deus é contigo. Deus não te abandonou, esforça e tem bom ânimo. Deus, nesse capítulo 1 aqui, Deus começa a dizer a Josué, porque Josué estava sendo agora o sucessor de Moisés, que Moisés morreu. E ele ia ser o líder de Israel. E Deus tinha promessa para o seu povo de conquistar muitas terras, muitas cidades. E Deus agora fala para Josué, esforça-te, tem bom ânimo, porque eu vou fazer esse povo herdar todas as promessas que eu prometi a Moisés, assim eu prometo a ti. Então o que eu acho interessante na história de Josué, que Josué foi um grande conquistador. Muitos sabem que uma das primeiras cidades que o Josué conquistou foi Jericó. Jericó era uma cidade murada, era uma cidade forte, tinha gigante, tinha povo, um exército preparado. E Deus falou para Josué que aquela cidade Deus ia dar ao seu povo. E Josué obedeceu a palavra de Deus e foi para conquistar Jericó. E ali o povo rodeou a cidade 6 dias. E no 7º o sacerdote tocou a trombeta e Deus, o próprio Deus, derrubou as muralhas de Jericó. E o seu povo entrou e conquistou aquela cidade. Porque assim como Deus já falou para Josué que ele era com Josué, se Deus é com você, você vai vencer os obstáculos, você vai vencer as guerras, você vai vencer os inimigos espirituais que têm se levantado contra você. E Josué tinha uma unção de conquistar. Se o Espírito Santo está contigo, você vai vencer essa batalha. E ali começa as conquistas de Josué. Mas o que eu achei interessante, que aqui no capítulo 12 de Josué, capítulo 12 fala os 31 reis que Josué feriu e conquistou. Imagine a unção que estava sobre Josué. Deus já tinha falado para ele no capítulo 1. Josué, não se espante, porque eu serei contigo. Eu vou te dar todas as terras
Todas as promessas que eu dei para o teu povo, eu vou te dar para você conquistar. E aqui em Josué 12:7 fala que Josué conquistou 31 reis e 31 cidades. Esses 31 reis e 31 cidades que Josué conquistou, cada cidade existia uma potestade, uma força do mal. Aqueles reis, ele praticava tudo que não agradava ao Senhor. Eles consagravam seus filhos aos ídolos, matavam seus filhos e consagravam aos ídolos. Eles cultuavam outros deuses pagãos. E Deus agora estava levantando Josué para fazer o seu juízo contra esses reinos. Josué foi escolhido por Deus para suceder a Moisés. Foi um dos 12 espias da terra prometida. Não se afastava da tenda do encontro, onde Deus encontrava com Moisés, e Josué estava ali. Estava com Moisés quando a lei foi dada. Josué e Caleb foram os únicos de sua geração a entrar na terra prometida. Glória a Deus. A vingança de Deus infligida a todos esses reis e a seus súditos por causa da maldade deles deve nos fazer odiar e temer o pecado, em Deuteronômio 24:23. Os israelitas destruíram seus inimigos com a ajuda de Deus e conquistaram finalmente a terra prometida. A partir deste texto bíblico, a terra é dividida e o povo de Deus é assentado no território, muitos anos após a primeira promessa. Reis derrotados por Josué e pelos israelitas. Os reis são os capitães dos exércitos hostis. Os reis representam os poderes do mal nos lugares celestiais. Esses poderes malignos são os líderes da luta espiritual que está sendo travada contra nós e que devemos combater. Por isso diz, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os governantes, contra os poderes, contra as forças mundiais destas trevas, contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Essa ser feita aos seus ancestrais. Se as pessoas querem nos fazer mal, zombar de nossa fé ou mentir sobre nós, devemos, antes de tudo, não olhar para essas pessoas, mas para esses poderes malignos. Josué conquistou 31 reinos e 31 cidades. Deus estava com Josué. Se Deus estava com Josué, Deus está com você. Deus não te abandonou. Anima-te. Você que está ouvindo essa reflexão, seja tocado pelo poder de Deus, seja ministrado pelo Espírito Santo, que Deus te levante nessa manhã, neste dia, com a unção de um grande conquistador. Essa unção que estava sobre Josué está sobre mim, está sobre você. Levante-se agora com a unção, com o poder do Espírito Santo, para destruir toda a obra do diabo. Toda obra de bruxaria, toda obra de encantamento, seja desfeito nessa hora pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Receba agora a cura, receba agora a libertação na tua alma, em nome do Senhor Jesus. Aleluia e glória ao Senhor Jesus. Amém.